Boa noite, queridos e queridas do canal Servir, telespectadores e telespectadoras. Meu nome é Guilherme Tadeu, eu sou frequentador dos centros Cruzeiros do Mestre e também André Luiz, aqui em Volta Redonda. E hoje nós vamos abordar sobre Chico Xavier, de maneira bem sucinta, de maneira bem rápida. Dia 2 de abril foi comemorado o aniversário de Chico Xavier. Chico nasceu dia 2 de abril de 1910, né? Chico estaria completando hoje 113 anos, se eu não fiz as contas erradas. E Chico, apesar de todas as suas dificuldades, apesar de tudo que passou, Chico nunca deixou de aprender a arte de endossurar. Inclusive, diante das agruras, diante das dificuldades que a existência apresenta para a gente tem dois caminhos, né? Ou se endurecer pela vida, ou endossurar-se. E Chico escolheu o segundo caminho. Chico nos apresenta lições valiosas durante a existência, nos mostra que ele é humano, que estava disposto a tornar-se pessoa, a fim de buscarmos uma angelitude, é preciso antes reconhecermos pessoas. E Chico reconhecia essa pessoa. Eu lembro de alguns casos, um caso específico, em que o Chico demonstrava, apesar de toda a sua fé, apesar de sua crença nos espíritos, né? Chico havia recolhido as crianças, né, da catequese, apesar de Chico não estar mais na Igreja Católica, uma época. Os casos que eu vou contar e que eu estarei contando são do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, mas existem vários casos contados por vários amigos do Chico, ou pessoas que conviveram proximamente com ele. E o Chico estava com aquelas crianças, né? E ele ficou preocupado, porque como ele não estava mais ligado à Igreja Católica, ele não tinha como dar comida para aquelas crianças, né? E de repente deu uma ventania, ele estava na praça, numa espécie de uma praça, deu uma ventania, e aí algumas pessoas foram saindo de casa, né? E perguntando, Chico, o que que foi isso? Ele falou, foi o vento, né? Foi o vento. E as pessoas, e essas crianças? Eu falei, catequese. Elas têm que comer, Chico? E Chico diz não. E as pessoas todas que vão saindo e perguntando vão percebendo as crianças e vão se prontificando a doar alguma coisa, né? Então aquela preocupação do Chico, ele estava ali disposto a fazer um bom trabalho, entretanto ele não tinha condições físicas de ter o dinheiro para aquilo dali, né? Para bancar o lanche daquelas crianças. Entretanto, ele não permaneceu desamparado. Essas lições, né? Essa lição ela nos remete, ela nos faz refletir de que, apesar de não termos muitas vezes condições materiais de realizar determinado tipo de trabalho, ainda assim, se tivermos vontade, dedicação e entrega, jamais seremos desamparados. É preciso que a gente entenda que a espiritualidade superior, Deus, não escolhe os melhores para servir, mas sim aqueles que estão dispostos a servir, a se entregar, a doar. Isso é essencial que a gente entenda. Que a gente demonstre vontade no serviço ao bem. O Chico nos relembra. Outro caso muito bacana foi um caso em que o Chico acordou atrasado, né? Estava muito atrasado, porque ele tinha trabalhado muito. Aí ele acorda atrasado, ele vai passando assim pela casa da Dona Alice. A Dona Alice chama o Chico, né? Oi, Chico. Ele, bom dia, dona Alice. Ô, Chico, tem como você... Tem uns 5 minutinhos, não, pra mim? Ô, dona Alice, desculpa, eu tô muito atrasado hoje. Não vai dar. E aí, andando, esbaforido, ele viu Emmanuel. Fala, Chico, volta lá. Bezerra tá pronto pra ajudar ela. Volta lá, não vai gastar nem 5 minutos. É rapidinho. Ai, mano, eu tô atrasado. Quem de nós, né, que nunca acordou atrasado e quer desesperado tentar compensar o atraso? Ou diminuí-lo, pelo menos. Mas atraso é atraso. E aí ele
decide voltar, né, decide voltar, e ela fala com ele que a receita, né, do Bezerra de Menezes, ela precisava de ajuda, o Bezerra de Menezes atende ela através do Chico, ali naquele momento. E quando são retiradas todas as dúvidas, ela é amparada, ela vira para o Chico e fala: "Ô Chico, muito obrigado, vai com Deus, viu Chico, vai com Deus". E aí o Chico volta a correr para tentar compensar aquele atraso, né, já de 5, 10 minutos que ele passou ali com a dona Alice. E aí o Emmanuel fala: "Chico, calma, olha para trás". Aparece de novo e fala: "Calma, olha para trás". E percebe que daquela intenção verdadeira da dona Alice saíam eflúvios, né, saíam fluidos, se assim podemos dizer, que vinham e pareciam que abraçavam o próprio Chico, que amparavam, né. E aí ele vira para o Chico e diz: "Chico, imagina se ela tivesse dito: 'Vai com um demônio'", né. É muito curioso, porque no na prática da gentileza, a gente sempre diz que não tem tempo. Porque não é uma questão de, possivelmente, o que que quanto tempo vai me custar aquilo dali, mas de uma escolha. A gente não sabe a gente não sabe quais serão os frutos de um gesto de gentileza, mas se não houverem gentilezas, não haverão frutos. Se não fizermos nada, não haverão nada. A gente pode não saber os frutos de um gesto de gentileza, mas a gente também não sabe a extensão dele. E olha, entre escolher ser gentil e não ser, é preferível que escolhamos ser gentis. Porque gostaríamos que as pessoas, apesar de suas dificuldades, apesar de suas pressas, apesar de seus compromissos, na medida do possível, fossem gentis conosco. Então que possamos sê-lo também. Que possamos compreender que muitas vezes vale a pena perder algumas horas do nosso tempo, que não é perda, a fim de doação aos outros, do que tentar ter um tempo que não é útil para ninguém, nem para si, nem para os outros. O tempo que a gente abençoa, abençoa-nos de volta. A prática do bem é sempre o caminho. Eu gosto de dizer que o amor é como um farol. Quando a gente ama, a gente ilumina os corações que estão ao nosso redor. Porém, a gente também passa por momentos de escuridão. E nesse momento de escuridão, esses corações que nós iluminamos voltam-se a nós, iluminando o nosso caminho. O amor nunca é perdido. Ninguém perde, na verdade, por amar. A gente pode até pensar, né? Poxa, eu amei, eu fui gentil, eu fui bondoso, fui afável, fui dócil com fulano, ciclano e beltrano. E fulano, ciclano e beltrano não me amaram, não foram dóceis comigo de volta. A gente pode pensar isso. É legítimo, é justo. Mas olha, vou contar um segredo para vocês. Isso é deles. Quem amou, quem se doou, quem foi gentil, não perde por sê-lo. Não perde. Perde aquele que não quer receber. Mas quem ama jamais perde. Jamais perde. O Chico disse certa vez que é claro que eu fico triste quando alguém me ofende, quando alguém me agride, mas ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. É claro que a gente fica triste quando há mágoa, quando alguém nos magoa, quando alguém nos chateia. As situações difíceis da vida revelam-nos para nós quem somos. Revelam revelam-nos que a gente pode fazer diferente. E também o que é do outro e o que é nosso. Mas quando a gente magoa, quando a gente é situação difícil na vida do outro, revela sobretudo quem a gente realmente é. Os pontos, os vícios, as situações que a gente pode mudar. Magoar alguém é algo terrível. É algo terrível. Por isso que se a gente pode, a gente só não tem a capacidade de ser gentil como a gente pode escolher ser gentil. Então, se a gente pode escolher ser gentil, que a gente, dentro do possível, escolha. A gente faça o melhor, de novo na questão da catequese, né?
dentro daquilo que a gente tem, dentro das possibilidades que a gente tem, enquanto a gente não tem possibilidade de fazer melhor ainda, dizia o Cortella, né. É importante que a gente compreenda essas coisas. O Chico mostra sempre pra gente humanidade. E no mais íntimo do ser humano, acredito, quando a gente se permite ser a gente, que a gente vai se compreendendo, a gente vai se endossurando, se adoçando, porque vai percebendo que vai valendo a pena os corações que a gente toca, as relações que a gente cria. Acredito que o Chico foi percebendo isso, que esses valores, que esses corações são os nossos tesouros ocultos na própria existência. O próprio Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele fala sobre granjear amigos. Acho que é a lição 91, se não me engano. Posso estar equivocado. E o Chico tentou, né, e conseguiu, na minha opinião. Foi pessoa, foi humano. E um dos últimos casos que eu gostaria de lembrar, né, hoje, tem vários, mas hoje é um caso específico que vai falar justamente da identidade do ser. Quando o Chico estava numa livraria, chegou uma pessoa, se não me engano era de São Paulo, e aí quer discutir com o Chico, né, falando, porque ele pergunta quem é o Chico Xavier, as pessoas apresentam, e ele olha para o Chico, né, vestido daquela forma, como o Chico se vestia, simples, humilde, devido às próprias condições financeiras e pelas escolhas dele, né. E a pessoa fala, conversa bastante com o Chico e depois fala: "Ah, que pena que você não é o Chico Xavier". Aí o Chico fala: "É verdade, que pena", e se despede, né. Isso é muito curioso, porque o Chico sabia quem ele era, e ele sabia que ele nunca ia conseguir atender a expectativa daquela pessoa. Isso fala muito. A gente saber quem a gente é essencial, porque a gente faz expectativas com as outras pessoas. Faz expectativa com o Chico, com os outros, com a vida, com Deus, com Jesus, que vai ser assim, que vai ser assado. Mas quando a gente está tão preso nas expectativas e nos planos, a gente deixa de enxergar a realidade. A vida não é aquilo que a gente planeja, gente. A vida, em sua maioria das vezes, é aquilo que acontece enquanto a gente planeja. Entre um plano e outro, tá aí a vida. A questão é quem é você diante das coisas que acontecem. Qual é a sua identidade? Quem é você? Chico sabia quem ele era. E sabia que nunca ia conseguir atender as expectativas daquela pessoa. Ele nunca ia conseguir ser o médium que a pessoa imaginou, porque na realidade ele é outra pessoa. E aquela pessoa, coitada, assim como nós, diante das situações da vida, a gente se ilude tanto, se perde tanto nas expectativas que a gente deixa de aproveitar o tesouro da realidade. Olha quanta coisa ele deixou de aproveitar. E olha esse tesouro que ele deixou de aproveitar, que era o próprio Chico Xavier. Então, amigos e amigas, saibamos olhar a realidade como ela é, entendermos e buscarmos isso, aceitando sermos pessoas. Eu acho que é o Geraldo Lemos, não sei quem que fala isso, e eu concordo que a obra mais bonita que o Chico escreveu é a vida dele. Isso não é psicografia do Emmanuel, do André Luiz, do Humberto de Campos, ninguém outro. É dele. As escolhas que ele fez diante de tudo aquilo que aconteceu. Ele podia ter escolhido ficar rico com os livros que vendeu, mas escolheu doar. Poderia ter escolhido ficar rude com as coisas ruins que aconteceram na existência dele quando criança, quando jovem, não escolheu. Poderia ter escolhido ser extremamente orgulhoso, vaidoso, com tantas pessoas paparicando, não escolheu. São as escolhas que a gente faz. E sempre a capacidade de recomeçar. Então essa fé do Chico, essa confiança, essa crença, esse amor, essa bondade, tudo isso foi aprendido. Tudo isso ele nos mostra que é possível aprender, que é possível desenvolver. São as faculdades mais importantes. Não é psicografia, evidência, nada disso. É claro que ele foi um médium espetacular, mas acima de tudo ele foi um humano espetacular. E que essa lembrança, essa esse tesouro ele fique com a gente.
do espetáculo de pessoa que o Chico foi. E continua sendo. Que o melhor dele continue sempre vivo na gente. A gente não sabe que esfera espiritual o Chico tá, isso pouco importa. O importante é que, dentro desses casos, dentro das situações, a gente possa deixar esse Chico humano, que aprende com os erros, que aceita crescer, vivo dentro de nós. Isso importa, isso fica. Que a gente saiba compreender isso tudo e viver dentro das nossas capacidades. Isso é essencial. Um abraço a todos e todas, uma boa noite. Que Jesus nos acompanhe sempre.